Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tomás Cortez e eu queria conversar com você que tem diabetes ou que tem um familiar que tenha diabetes. Em meio a essa pandemia da doença Covid-19, do vírus, coronavírus, né? Com essa nova cepa aí, o novo vírus de 2019, que foi diagnosticado aí o primeiro caso no final de dezembro de 2019, por isso leva esse nome, né? É uma doença do vírus coronavírus. Então, em meio a isso, muita gente está falando que as entidades estão demonstrando que quem tem diabetes tem um maior risco de mortalidade durante essa infecção. Então, eu quero conversar com você que tem diabetes, ou com você que tem um familiar que tem diabetes, ou você que tem interesse em ter mais cultura, em saber mais sobre a sua saúde em geral. Acontece que sim, é um fator de risco, assim como algumas outras comorbidades. Não estão elucidadas quais em si são 100% correlacionadas, mas o fator principal seria a idade, depois junto às comorbidades, né? Por exemplo, doença do coração, doenças estruturais pulmonares ou funcionais, né? A pessoa que tem uma asma, que tem uma bronquite crônica, que é tabagista e tem enfisema, que a gente chama DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a pessoa que geralmente fuma, pode ter, né? E essas pessoas têm sim um maior risco de, se pegar a doença, evoluir com um quadro com um prognóstico, né, ruim, que é o que? A pessoa evoluir de uma forma não tão boa, diferente da pessoa mais saudável. Quem faz exercício físico, quem não fuma, quem tem uma boa alimentação, tem menor risco, apesar de também poder acontecer e cada caso evoluir de uma forma. Por exemplo, você já ouviu falar de pessoas que tinham problema de pressão, de diabetes, etc. e teve infarto. É mais comum nessas pessoas terem infartos. São fatores de risco: obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, etc. Síndrome metabólica. Agora, você também já ouviu falar: nossa, essa pessoa não tinha nada, ela fazia exercício e aconteceu, infelizmente, de ela infartar. Acontece. É muito menos comum, mas acontece. Então, as pessoas que são saudáveis têm menor risco, mas também têm risco. Então, por isso que veio essa atitude de quarentena, de prevenir que muitas pessoas sejam expostas, porque por mais que a mortalidade seja baixa, é uma mortalidade em porcentagem baixa. Quanto maior o número de infectados, maior essa porcentagem seria relevante. Por mais que a porcentagem não mudasse, não se muda, geralmente é em torno de 3% aqui no Brasil, mais ou menos. 3% de 100 mil é muito mais que 3% de 1.000, entendeu? Então, a porcentagem pode não mudar, mas o valor absoluto pode ir aumentando, isso causar um caos no sistema de saúde e, é lógico, colocando você em risco. Você gostaria de jogar uma moeda para cima e, dependendo do que ela caísse, você ter uma doença grave? Não é bem assim, mas seria uma metáfora para entender que seria na sorte a pessoa que contrair a doença e desenvolver doença grave ou não pelo coronavírus, certo? A partir de agora, explicando esse início, eu quero conversar com você que tenha diabetes. Por que você tem o maior risco, né? A gente sabe que quem tem diabetes geralmente tem um descontrole da glicemia capilar, descontrole da glicemia dentro do sangue, né? A glicemia é glicose no sangue, na verdade. Então você sabe que o seu corpo não consegue controlar habitualmente sozinho, né, a glicemia, não consegue controlar a diabetes sozinho, então você precisa de remédio. Às vezes você está num quadro de diabetes que você ainda produz um pouco de insulina, então você está tomando metformina, você ainda tem suas células beta-pancreáticas mais funcionantes, então você toma ali uma glicazida, né? Você toma um Downil, né?
Um remedinho ali para estimular a secreção pancreática de insulina. Porém, mesmo com esses remédios, a gente sabe que o controle do seu organismo ainda não é 100%. Senão você tomaria o remédio e a gente sempre que fizesse o exame ia estar normal ali, abaixo de 100 a glicemia de jejum e abaixo de 120, 125 a glicemia pós-prandial. Esse seria o normal, o esperado. Porém, como isso não acontece 100% dos casos, a pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, ela tem que saber que ela tem propensão a ter imunidade mais baixa. Então, um paciente que tem diabetes, ele pode ser mais propenso a pegar algum tipo de infecção, por exemplo. E quando ele pega esse tipo de infecção, a gente tem que tratar com mais cautela, porque esse paciente, ele precisa de um agente incisivo para tratar a infecção e não ficar muito brincando com aquilo. Então, o paciente que tem diabetes, ele pode ter mais infecções por fungos, por exemplo, tá? Mais candidíase, etc. Não é uma imunossupressão, como o paciente que tem um câncer, ou um paciente que faz quimioterapia, ou um paciente que trata com prednisona, ou trata com imunossupressores, etc. Mas é sim um quadro mais delicado, que você tem que ter cuidado dobrado. Quer dizer que essa pessoa que tem diabetes, ela tem mais infecção por corona? Não, na verdade não. Todo mundo tem mais ou menos a mesma proporção de pegar a infecção. Só que algumas pessoas, elas têm a propensão de desenvolver uma doença pior, que são essas pessoas com comorbidades, doenças associadas. A pessoa que tem diabetes, ela não tem maior chance de pegar o vírus corona do que as outras pessoas. O que varia é a exposição ao vírus. Então, um profissional de saúde que está ali, ele fica em contato com várias pessoas doentes, uma delas pode ser assintomática, e se ele não tiver bem paramentado ou tiver os EPIs, se o governo não disponibilizar certinho para ele, ele tem maior risco de contrair, por causa do ambiente que ele está, entendeu? E não porque ele tem uma comorbidade e isso gera maior incidência de infecção nele. Então, o paciente que tem diabetes, ele precisa fazer algumas coisas para se prevenir de contrair a Covid-19. O que ele precisa fazer? Primeira coisa que o paciente com diabetes tem que fazer é higienização. É lavar as mãos com água e sabonete. Lava as mãos com sabonete líquido de preferência, tá? Principalmente se você está num ambiente de trabalho, é ideal que o sabonete seja líquido, que tenha o dispenser, né? O dispositivo que faz o sabãozinho cair na mão, ou você apertar ali e o sabão não ser compartilhado. Aquela dose vai cair só para você vai lavar suas mãos de uma forma correta. Eu fiz um vídeo sobre isso, de como lavar as mãos, está aqui no canal. E você lava direitinho suas mãos e seca. De preferência não usar toalhas, de preferência toalha de papel descartável. Por quê? Porque ali na toalha, dependendo da forma que a pessoa higienizou as mãos, pode ainda conter partículas e as partículas ficarem algum tempo na toalha. Então você vê que muitas vezes você vai no hospital, você vai no consultório e não é toalha que fica disponível ali. Muitas vezes é a toalha de papel e não a toalha de pano, né, de tecido. Certo? Outra forma da pessoa se prevenir, eu tenho diabetes, por exemplo, não eu, estou exemplificando, a pessoa tem diabetes, ela precisa trabalhar, ela trabalha em um ambiente que tem um pouco mais de movimentação de pessoas e por algum motivo a pessoa tem um pouco de aglomeração ali. Então é ideal, se você quer se prevenir, que você use máscaras se você ficar a menos de 1 metro das pessoas ou se ficar 1 metro ali das pessoas. Então você tem diabetes, você trabalha diretamente com pessoas e você tem uma função essencial que é alistada pelo governo, que você tem que continuar trabalhando. Na verdade não tem, você está habilitado a continuar trabalhando e você quer continuar trabalhando, mas você quer evitar o contágio. Aí sim é legal de você usar uma máscara, principalmente se você tem um contato mais próximo com as pessoas, de 1 metro ou menos, tá? É outra forma de prevenção. A terceira forma seria luvas, seria com luvas. A pessoa mexe muito com objetos, trabalha com limpeza,
ela vai fazer higienização de objetos de outras pessoas, então é ideal que essa pessoa faça uso de luvas descartáveis, tá? A princípio, luvas descartáveis. Se existir um tipo de luva que pode ser higienizada, seja com hipoclorito ou alguma substância que vai causar uma asepsia legal ali, então sim, aí pode ser reutilizada. Mas se a gente for só usar uma luva ali e tirar aquela luva de látex e tentar colocar novamente, como a gente vê em alguns estabelecimentos, de vez em quando o pessoal fazer, não é muito legal, porque a principal contaminação está na desparamentação. Então a pessoa vai retirar, ela tem que saber como retirar. Ela tem que saber que aquilo ali é melhor descartar do que ela tentar colocar depois. Porque por mais que a gente tenha precaução, e é por isso que veio a quarentena, por mais que a gente tenha precaução, um segundo de descuido, um segundo de descuido, a gente sabe que pode ser fator essencial para a pessoa gerar uma contaminação e se infectar. E essa pessoa que eu estou falando hoje, com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a paciente tem uma chance maior de evoluir mal, é muito ruim, muito perigoso. Então, assim, ainda não é recomendação da pessoa ficar com diabetes, a pessoa com trabalho essencial, ela ser obrigada a deixar aquilo ali, mas é uma recomendação sim, de evitar aglomeração, se proteger, usar EPI, tá? Se dentro dos fatores indicados pelo governo, e manter a calma, porque a gente já comentou sobre isso em alguns posts. Eu tenho um Instagram que é @drtomascortes, tudo junto, do jeito que escreve aqui, tá? Aqui embaixo, e lá eu comento que o medo pode induzir vários fatores de estresse, ansiedade, e às vezes, se ele não abaixar a sua imunidade pelo meio do cortisol elevado, o estresse elevado, a gente sabe que faz mal para diversas doenças. Mas se não for por essa via, pode estar gerando você uma sementinha da ansiedade, que a ansiedade, a sementinha vai brotando e te gerar alguma coisa pior mais para o futuro. Então é bom você manter a calma. Tem gente que gosta de fazer meditação, não é muito minha prática, mas tem gente que gosta de orar, que é sim um tipo de meditação, uma conversa com Deus e uma conversa interior de você com uma força maior que pode te proporcionar a tranquilidade que você tanto procura, certo? Você deve continuar fazendo suas medicações. Quem tem diabetes tem que fazer o uso dos remédios. Eu estou com infecção, o que eu faço? Geralmente, o descontrole da diabetes pode ocorrer quando uma pessoa tem infecção. Se houver necessidade de você procurar um médico, você procura, ele vai te orientar como que você vai fazer uso, porque cada caso vai diferenciar um pouquinho do outro. Depende dos remédios, da associação de medicamento. Tem gente que tem diabetes, mas aparecem algumas outras doenças associadas, como hipertensão. Então, aí seu médico vai te falar. No caso de internação, o mais comum é a suspensão das medicações orais e utilizar medicações parenterais, medicações injetáveis. Então, por quê? Porque eles aumentam o controle, eles fazem um controle mais rígido, geralmente de 6 horas, pode ser de 4 em 4 horas, dependendo, se tiver uma cetoacidose diabética, menos ainda, de hora em hora, de 2 em 2 horas, tá? E eles vão usar a insulina injetável se você tiver internado, é o mais comum. A metformina é muito comum de suspender, principalmente se você for fazer um exame com contraste, tá? A metformina pode dar acidose lática, se associada com o contraste, então é muito legal suspender. Então o pessoal vai lá, tira a metformina, espera um pouquinho o período, vê sua função do rim ali, como que está a excreção renal, se você não tem alergia a iodo, não tem alergia a nenhum alimento mais propenso, por exemplo, eles perguntam se você tem asma, se você tem alergia a camarão, se você tem alergia a iodo. Então, se você tiver esse tipo de alergia, aí é provável que seu exame seja suspenso ou seja feito de forma diferente, tá? Então, eles geralmente, quando a pessoa tem o corona, precisa internar. O controle da diabetes é muito importante e é feito através de medicações parenterais. Esse é o mais comum, cada caso é de uma forma. Então, você vai ao hospital, deixe que seu médico te oriente,
Não pare, se você acha que você está com corona, não pare com seus remédios até falar certinho com o seu médico, tá? O mais comum é, quem tem o melhor controle glicêmico tem uma melhor propensão a evoluir bem com suas doenças. Então, por mais perto do fisiológico que a pessoa com diabetes se comporta, mais perto de uma pessoa saudável, menos infecções graves ela vai ter. Então, ainda não se sabe explicar a patologia exata, mas as pessoas que têm diabetes, que nem eu falei que tem o corona, que pode evoluir com maior gravidade, as pessoas que mantenham o nível de glicemia mais perto do fisiológico, ou seja, mais perto de uma pessoa saudável, provavelmente ela pode evoluir melhor ainda, tá? É lógico, desde que não tenha um problema de rim associado, porque se você não cuida da sua diabetes, você pode ter problema de infarto, você pode ter problema de pressão, você pode ter problema renal. Então, a diabetes é uma doença silenciosa que a pessoa nota só quando ela começa, ou ela faz um check-up, ou ela começa a fazer alguns outros exames, ela começa a comer muito e mesmo assim perder muito peso, faz xixi toda hora, acorda à noite para fazer xixi, faz aquele tantão de xixi e bebe bastante água, toda hora a boca tá seca, toda hora a boca tá seca. Então, poliúria, polifagia, perda ponderal, noctúria, pode ser sim alguns sinais de diabetes. É muito legal você procurar seu médico, então, para saber se é hora ou não de fazer um exame, de iniciar um tratamento, tá? Principalmente as pessoas que têm o sobrepeso, que têm a obesidade. Então, a obesidade é um cofator de risco, ainda não existe um estudo direcionado para isso, mas se a obesidade não vier sozinha, se ela tiver alguns outros problemas juntos, que nem a gente está falando aqui da diabetes, a pressão, quem tem obesidade, a gente sabe que dependendo é mais difícil ventilar o tórax numa pessoa entubada e obesa, a pressão tem que ser um pouco maior, é um pouco mais difícil o fluxo de ar passar, pode ter apneia, né? Então, é sim um fator aí de ligar a alertinha, procurar o seu médico. Nesses momentos mais de ficar em casa, manter uma boa alimentação, uma boa noite de sono e tomar os remedinhos direitinho, não esquecer, tá? Não esquecer e fazer o controle. Se você tem um aparelhinho em casa, é muito legal você medir, em jejum, 2 horas após comer, tá? E quem tá suando muito frio suando frio à noite, acordou à noite, teve muito pesadelo, a pessoa que tem diabetes, que teve pesadelo por volta das 3 da manhã, ali, 4 da manhã, ela tá suando, acorda com a cama molhada de suor, né? Suando frio, teve pesadelo, é bom, nesse momento, medir a glicemia. Passou mal à noite, teve suadeira, vai lá medir a glicemia, mede, ou faz um furinho no dedo lá com aquele aparelhinho, né? E vê quanto que tá a glicemia. Se tiver muito alta, pode ser alguma coisa aí que tem que ser ajustada. Se tiver baixa, também vai lá, come alguma coisa mais com carboidrato, um carboidrato do bem, para poder restaurar, tá? O normal da glicemia de uma pessoa que a gente usa é pelo menos de 60 a 100, tá? Abaixo de 60 a gente pode considerar uma hipoglicemia, agora 70, mais recentemente a gente usa, dependendo da urgência aí e dos sintomas, tá bom? Abaixo de 60, então, é legal comer alguma coisa. Acima de 100, de 200, ou aquele HI, que é o aparelho, não consegue medir mais que isso. Então chega ali por volta de 500, 600, o aparelho não consegue medir mais. Então ele aparece HI. Se for isso, é legal você conversar com o seu médico, que provavelmente você precisa fazer um ajuste alimentar, tá? Primeira alimentação, às vezes um ajuste medicamentoso, certo? Se você gostou desse vídeo, esse é um vídeo explicativo para auxiliar e ajudar o máximo pessoas possíveis. É um curso gratuito que eu fiz aqui para você, para quem tem diabetes, o que tem que fazer para prevenir na hora dessa pandemia com a Covid-19. A Covid porque é a doença do coronavírus 19 ou o vírus coronavírus 19. Tá bom? Grande abraço. Se você gostou, já deixa seu curtir. E se você acha que mais pessoas têm a necessidade de saber desse tipo de informações que são valiosas e podem mudar as vidas das pessoas, já clica em compartilhar aqui, deixa no WhatsApp de quem você acha que merece. Tá bom? Um grande abraço. Eu sou Tomás Cortez, eu sou médico. Até mais.